Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um episódio do videocast do Colégio FAG. Hoje, com o tema Educação Física Inclusiva. Meu nome é Luciane, eu sou coordenadora do Núcleo de Atendimento e Apoio ao Estudante. Estou hoje aqui com a professora Jéssica, professora de Educação Física, professora Gislaine, professora de Apoio Pedagógico, professora Raquel, também professora de Educação Física, e a psicóloga Caroline. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a educação física inclusiva. Ontem, as nossas professoras, professora Jéssica e a professora Raquel, participaram do projeto Incluir e Transformar, que é uma capacitação para professores de educação física, promovida por uma ONG, né, Universidade Livre do Esporte. E esse projeto ele tem como objetivo preparar os educadores para atuar com os alunos atípicos, considerando ali sempre o foco da inclusão nas aulas de educação física. Então, eu gostaria que as professoras, né, se apresentassem um pouquinho, contassem um pouquinho sobre a vivência delas. Prof. Jéssica, por favor. A minha trajetória na educação física, né, começou com a dança, que me inspirou a fazer a graduação de educação física, e posteriormente a psicomotricidade, aliando aí o emocional, cognitivo, com a parte motora. E hoje a minha visão dentro da educação física é essa integração entre corpo e mente. Há 11 anos eu atuo e sou muito feliz nessa área. Prof. Gislaine. Olá, boa tarde. Eu sou a Prof. Gislaine, formada em Ciências Biológicas. Atualmente trabalho aqui no Centro FAG como professora de apoio pedagógico. Eu sou apaixonada pela área da educação especial e educação inclusiva. E o meu sonho é tornar o mundo melhor e mais acessível para aquelas crianças que eu cuido e estou trabalhando no momento. Prof. Raquel. Eu estou há alguns anos já, né, nessa área. Sou filha aqui da FAG, me formei em uma das primeiras turmas. Sou muito feliz com a minha profissão. Acredito que a educação física desempenha um papel fundamental, né, no desenvolvimento das nossas crianças, em especial, acho que entra um pouquinho que nós vamos falar aqui, né, Lu, que também dessas crianças atípicas que nós temos recebido aqui no colégio cada vez mais. Então, é importante esse tempo, esse bate-papo, né, a respeito desse assunto, trazendo aí novas perspectivas, né, eu acredito que isso desempenha um papel fundamental, né, no desenvolvimento dessas crianças também. Então, é isso. Caroline. Então, eu sou psicóloga já há 3 anos e a minha atuação ela começou já antes da formação e nos estágios da graduação, e isso me levou a me especializar em intervenções em aba para trabalhar exatamente com crianças atípicas, não especificamente só do autismo, mas crianças que precisam de um apoio, de um cuidado essencial ali com um psicólogo. Muito bem. Então, vamos lá para as nossas perguntas, né, para o nosso bate-papo. Vamos iniciar ali para as professoras de educação física, né? O olhar do professor de educação física. Então, quais são, meninas, os principais desafios que vocês encontram ao receber alunos atípicos nas suas aulas? Quer começar? O que eu percebo assim, de dificuldade é esse início, né? Quando o aluno vem para a aula e o primeiro contato que nós temos. Por quê? Porque o aluno atípico ele tem as suas individualidades, assim como qualquer outra, todas as pessoas, né? E conhecer as preferências do aluno atípico é muito importante. Então, nós precisamos desse tempo para conhecer as preferências, para que a gente trabalhe através dessas preferências do aluno e vá, consequentemente, desenvolvendo ele e estimulando ele cada vez mais. Existe uma diferença muito grande, né, em você incluir o aluno ali e você simplesmente fazer com que ele esteja ali por estar, né, somente fazendo um movimento por fazer. Então, nós precisamos ter um planejamento muito bem feito em relação a isso, nós precisamos conhecer ele de forma mais afunda, né, para que a gente possa desenvolver ali um trabalho em que ele vá conseguir
desempenhar a atividade proposta de uma maneira que seja satisfatória. Então, como a prof. Raquel já apontou, essa questão de realmente incluir o aluno na aula de educação física, né? Então, quais adaptações, meninas, ou materiais, regras, podem favorecer essa inclusão? Então, a gente temos regras ali em todos os jogos, em todas as modalidades, né? Então, quais são essas adaptações que podem ser feitas e que vão favorecer a inclusão real desses alunos nas aulas, para que eles realmente possam participar, para que eles se sintam parte daquele momento e não estejam simplesmente ali realizando atividade por fazer, para que eles tenham um objetivo, né, a ser alcançado e que eles realmente consigam ali desenvolver. Principalmente a antecipação, né, da rotina, do que será feito e o direcionamento dos comandos a serem realizados durante as atividades. Então, tudo tem que ficar muito claro para os alunos atípicos, né? Como foi comentado ontem, nós somos seres humanos diferentes uns dos outros, né? Todos nós. E a gente precisa realmente identificar isso ali nos nossos alunos, né? Qual que é a particularidade de cada um. O importante, eu acho que é a clareza, né? No momento ali das atividades, eu saber qual é a maneira que eu vou passar isso para o aluno, porque às vezes eu acho que eu estou passando de uma maneira clara e esse aluno não está me compreendendo, né? Então, muitas vezes na educação física, nós precisamos primeiro dar o exemplo, né? Fazer a atividade para que o aluno possa visualizar primeiramente. Às vezes você explicou para a turma e para ele você vai precisar explicar de uma maneira diferente, né? Então, a gente precisa, como a gente já comentou antes, né? Conhecer esse aluno primeiro e depois traçar uma meta, um objetivo ali, né? Da maneira que você vai fazer com que ele entenda o que ele está fazendo, para que surta o efeito, né? Que a gente espera. E aí, Lu, eu acredito assim, que entra bastante o trabalho fundamental da PAP, né? De estar sempre de acordo ali e conversando, trabalhando junto com o professor de educação física, que encontra o aluno 1 ou 2 vezes na semana, para saber quais os objetivos daquela aula que será trabalhado, para que a PAP, em conjunto com o professor, fortaleça, né, ali durante a aula me fugiu a palavra agora. Fortaleça o interesse do aluno, né, para participar da aula. Até porque, né, como vocês têm aí 2 aulas por semana com eles, vocês não conseguem criar aquele vínculo diário, né? E o PAP, estando em sala de aula todos os dias, ele tem esse vínculo. Então, ele já consegue perceber quando o aluno compreendeu o que foi proposto, quando o aluno ainda apresentou alguma dúvida, ou ali em algum momento que o aluno pode vir a desregular, ou que ele não está se sentindo confortável com a atividade, né? Então, a PAP, o professor de apoio pedagógico, nesse momento, ele faz essa mediação junto com vocês. Olha, prof, eu acho que essa atividade ele não vai conseguir fazer, não vai dar conta, ou é muito complexa, ou ele não conseguiu compreender, né? Prof. Gi, como que você avalia essa participação, né, do professor de apoio nesse momento? Então, eu acredito que seja algo crucial, né? A gente está ali para incluir o aluno, tanto nas atividades quanto com a turma. A gente é uma ponte de mediação, então a gente sempre tem que estar conectado com o professor regente, professor da disciplina, para a gente poder apontar e ver o que é melhor para o nosso aluno, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, e como executar da melhor forma possível. Porque a inclusão é isso, né? É colocar o aluno no meio, é deixar ele no meio, mas não só por estar, mas simplesmente incluir ele em todas as coisas. Inclusive, incluir a apresentação de seminário, tanto nas aulas, tanto aula prática quanto teórica, ele participar. É comemorar quando o aluno fazer um gol, mesmo fazendo de forma errada, é todo mundo vibrar, é todo mundo estar junto com ele, apesar de todas as dificuldades. E como que vocês, meninas, né, a Prof. Gi, Prof. Jéssica, Prof. Raquel, né, como que vocês fazem para equilibrar essas atividades coletivas, né, no grupo, no geral, para que ele se sinta parte, para que ele consiga realizar essa atividade sem se sentir sobrecarregado ou excluído?
Por isso o papel importante, né, de interação entre a PAP e o professor, porque a PAP conhece todas as individualidades do aluno, né, as características. Então, ela sabe quando o aluno está preparado para aquela atividade, quando ele está receptivo para a conversa entre o professor, para o ambiente também, né, porque o ginásio a gente sabe que é um ambiente compartilhado. Então, assim, tem a questão do barulho, né, a questão de vários estímulos, tudo isso dentro de algumas condições é fundamental, né, que o professor esteja atento, porque a qualquer momento esse aluno vai dar algum sinal de que está desconfortável. Então, essa conversa entre o professor e a PAP é muito importante. E Gi, de que maneira as estratégias de mediação elas funcionam melhor em aulas coletivas onde há muito barulho, onde há muito movimento? Quais são as intervenções que funcionam melhor nesses momentos? Bom, primeiramente a gente tem que antecipar a rotina. E também antecipar se está acontecendo alguma coisa no ginásio. Por um exemplo, está acontecendo uma amostra cultural, vamos supor de GR. Já avisa seu aluno, olha, a gente vai descer para o ginásio, lá vai ter um pouquinho mais de barulho, você consegue ficar? E sempre está trabalhando e conversando com o aluno, né? Também a gente pode usar algumas estratégias para distrair o aluno, porque se o aluno ficar pensando só que tem barulho, se ele ficar só ocioso, ele não vai conseguir executar, não vai conseguir prestar atenção na aula. E também a gente pode diminuir os estímulos quando ele estiver, tipo, que a gente vê que ele vai entrar em uma crise ou uma autodesregulação, a gente tenta diminuir, tira ele um pouquinho da aula, leva ele no banheiro, lava o rosto, toma uma água, sai um pouco do ginásio. Depois que ele se acalma, a gente volta com ele e a aula segue tranquilamente. Pegando esse gancho, uma das estratégias que a equipe multidisciplinar como um todo pode trabalhar é promover fazer coisas que promovem o acolhimento desse aluno. No sentido, assim, desse aluno, a gente já sabe, já identifica ali com os pais a situação que antecede a crise. Então, a gente consegue controlar esses estímulos para que o aluno ele não se sinta num ambiente inseguro. Outro ponto que pode ser trabalhado é o ensino em pares. Então, esse aluno, por exemplo, vou trabalhar uma atividade e trabalhar com atividades que são mais cooperativas, que vai ter alguém ali que ajuda ele a encaminhar. E aí valorizar cada conquista que esse aluno consiga, por mais pequena que possa parecer, cada passo é uma conquista. Muito bem. E como que os professores, o professor de apoio pedagógico, né, e toda a equipe escolar, ela pode contribuir para sensibilizar os outros colegas de turma para promover a inclusão? Como que a gente pode trabalhar com os outros colegas essa questão da inclusão? Olha, nós temos na sala, né, um colega atípico. Ele tem vamos dizer assim, alguns pontos que acabam causando ali uma crise, acabam desregulando. Então, como que a gente pode trabalhar com a turma no geral essa inclusão? Porque a inclusão ela não parte somente do professor, né? Então, não é somente eu, enquanto professor, incluir esse aluno, mas sim toda a turma, todo o contexto do ambiente escolar fazer com que esse aluno se sinta parte. Ontem, no final do curso, conversando com o professor que ministrou, né, eu falava assim uma palavra-chave, né, que é empatia. Então, a gente precisa ter empatia com todos que estão ao nosso redor. E quando a gente entende as condições do nosso colega, a interação fica mais leve. E eu vejo que isso não é diferente com um público atípico, né? Com crianças neurodivergentes. Então, a partir do momento que a gente mostra que todos nós temos as nossas potencialidades, a gente reforça isso para os colegas, né? Que eles ajudem os alunos, né, neurodivergentes
a se perceberem além daquilo, né, das suas dificuldades. E pegando aí o gancho, que já que a gente está falando da inclusão, Carol, quais são as orientações que vocês, enquanto equipe multidisciplinar, podem repassar para nós, enquanto escola, para os professores, para que a gente tenha um sucesso na inclusão? Outra coisa que a gente pode trabalhar com a equipe multidisciplinar é que o professor ele precisa manter a calma, né? Então, se ele percebe que o aluno está desenvolvendo algum tipo de crise, ele precisa manter a calma porque ele precisa passar isso para o aluno, né? Se ele está com um princípio de crise, significa que o ambiente para ele não está seguro e que tem algum estímulo aversivo ali para ele. Então, o professor ele precisa conduzir esse aluno para passar segurança acima de tudo e jamais tentar interromper ele, forçar ele a parar de ter, por exemplo, se ele está tendo uma crise sensorial e o professor tentar pegar e tirar e fazer ele forçar a não ter mais. Isso é completamente ruim, tanto para o aluno quanto para a turma, porque a turma vai ver aquilo e aí vai se agravar a situação, né? Então, o professor ele precisa entender o jeitinho do aluno. Por isso, dá importância também de envolver os pais nesse processo para que ele consiga passar com maior clareza para esses professores as estratégias que são utilizadas para o manejo dessa crise desse aluno. É o que a gente sempre fala, né? Quando escola, família e equipe multidisciplinar trabalha junto, a gente alcança o nosso objetivo com maior facilidade. E qual é o nosso objetivo enquanto escola? Alcançar o nosso aluno, para que ele se desenvolva pedagogicamente, emocionalmente, fisicamente, né? Então, quando a gente tem essa união com todos, esse tripé, família, escola e equipe, a gente alcança com mais facilidade, né, esse objetivo. E a gente recebe também as orientações das equipes. Olha, como trabalhar com esse aluno? De que forma trabalhar? Nós repassando para vocês, enquanto professores, né, professores de apoio, vocês também conseguem mediar em sala, partindo dessas orientações, né? Então, a gente sabe que tem coisas que o aluno não vai conseguir fazer, a gente não vai forçar. A gente vai buscar uma outra estratégia, vai fazer uma adaptação para que ele consiga ali naquele momento executar aquela atividade. Talvez um pouco diferente daqui os colegas, aí entra aquela questão da gente trabalhar com a turma. Olha, não fica questionando por que o colega está fazendo diferente. Tudo bem, né? Ou quando o aluno tende a desregular, a gente não vai ficar questionando. Olha, fulano, por quê? Não, vamos tirar o foco, vamos conversar sobre outro assunto, vamos levar para uma outra atividade, né? E como que nós podemos avaliar, então, o desenvolvimento do aluno atípico nas aulas de educação física de forma justa e motivadora? A gente precisa fazer uma avaliação. Como que vai ser feita essa avaliação com esses alunos? Como eu comentava com a Gi, né? A Gi é uma parceiraça nossa, e a gente está sempre em conversa com ela, né? Trocando informações. Primeiro, a gente precisa conhecer o ponto de partida do aluno. O que ele trouxe no início. E a partir dali, ver a evolução, né? Perceber com sensibilidade essa evolução dele. Né? Como a Carol trouxe, cada passo dado é uma conquista. Cada pequeno passo dado é uma conquista. Então, estar atento, né? E sensível a esses detalhes é muito importante para a gente avaliar. Então, a motivação é primordial, né? Durante as aulas ali. Então, nós precisamos realmente sempre estar motivando o aluno e, mais uma vez, né, olhando para a individualidade dele, porque, às vezes, esse aluno, ele gosta muito de competição, né? Ou pode ser que ele não goste de competição, que ele tenha aversão à competição, né? Então, ali você vai ter que dosar de que maneira você vai aplicar a atividade, né? De que maneira você vai fazer? Você vai comemorar com ele, se ele gosta, né? Então, a gente teve muitas práticas, né, Jéssica, no dia de ontem, e falando justamente a respeito disso. Então, cada pequeno passo, cada pequeno gesto precisa ser comemorado, né?
Então, e normalmente o que acontece? As crianças, elas são muito melhores do que os adultos nisso, né? Então, eles participam muito, eles cooperam muito com essas crianças, né? É bem lindo de ver, porque realmente, né, Gi, eles são parceiros, assim. Então, e falando um pouquinho de avaliação, né? O que a gente costuma dizer? Que a gente precisa ver, enxergar o que eles estão desenvolvendo, né? Então, há uma progressão, né, no que essa criança está realizando, é muito importante isso, a gente fica muito feliz, né? E normalmente a gente vê, né, a gente consegue ver que com o passar dos dias eles estão cada vez mais adaptados, eles estão dando um passinho de cada vez, né? E os colegas ali são parte primordial na construção de tudo isso, né? Porque a gente percebe nos pequenos gestos, né? Um alcançar a bola para o colega, uma comemoração junto com o colega. Então, tudo isso faz parte, né, desse crescimento dessa criança. Eu vejo que a gente comemorar as conquistas dos nossos alunos é fundamental. Eu tive o caso do nosso aluno, ele não gostava de ir para o ginásio, era uma briga. Era choro, grito, birra. E a partir do momento que os colegas entenderam o lado dele, começaram a incluir ele mais, hoje ele ama educação física. E isso não é um mérito meu, não é um mérito do professor da disciplina, é um mérito da escola, é um mérito de todos, porque a gente conseguiu fazer com que ele se sinta acolhido e se sinta amado. E participar da aula para ele hoje é fundamental. Ele estar presente no meio, né? Ele não é apenas uma pessoa a mais na turma. Ele é um aluno da turma. Ele é capaz de fazer, ele é capaz de superar todas as expectativas. A gente não pode olhar só pelo lado do aluno assim, pensando, ele tem uma deficiência. Mas ele tem uma deficiência. E qual que é o potencial dele? Muitas vezes a gente é acostumado a olhar o lado negativo das coisas, nunca olhamos o lado positivo. E uma simples conquista é o seu aluno amarrar um tênis, é seu aluno pedir para ir no campo, é pedir para ir tomar uma água, é pedir, prof, pode jogar bola? É coisas que ele nunca fez na vida. E isso, eu acredito que a educação física nos auxilia muito nessa questão. É onde a gente vê o desenvolvimento mesmo do nosso aluno. Porque na sala de aula, a gente vê só o pedagógico. Mas na educação física, a gente vê a inclusão. A gente vê o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo dele também, e lógico. Só complementando, Lu, eu acho que é indispensável, assim, a gente está bem sensível a esse aluno, no sentido de que nós também temos dias que nós não estamos muito legais, né? Então, nós precisamos fazer essa leitura, né? E falo aqui porque a Jéssica já falou, mas a Gi nos ajuda muito nisso, né? Às vezes a gente chega no ginásio e fala, hoje, Raquel, hoje, né, não está muito legal. E aí a gente traça estratégias. Não, vamos ficar... sobe com ele um pouquinho antes, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, essa parceria é muito legal, essa parceria que a gente tem e super funciona. Vocês podem, meninas, compartilhar um pouquinho conosco sobre o curso de ontem? Né? O que vocês aprenderam? O que foi abordado? Nós tivemos a parte teórica, né, falando sobre alguns transtornos e como a ONG trabalha, né, no ambiente deles e a metodologia que eles utilizam. E de tarde nós tivemos práticas e nós pudemos, né, demonstrar algumas coisas que acontecem realmente durante as aulas. E então, assim, o professor que estava lá ministrando, ele intervia durante os exercícios. Na maioria dos exercícios, nós fizemos circuitos motores, né? Então, ele intervia e nos mostrava apontamentos que poderiam ser melhorados durante a realização da atividade para potencializar a execução, né, do aluno que ou estava desregulado, ou apresenta algum comportamento disruptivo, aluno que
tem o comportamento de fuga, enfim, né, são N situações. Então, ele sempre nos mostrava diferentes formas de poder fazer esse manejo para que o aluno participe mais tempo, né, e mais ativamente durante as atividades. Então, a gente vê, assim, que essa formação, ela é essencial, né? Tanto a formação do professor de apoio, quanto a formação do professor mesmo ali de educação física do momento. Então, essas especializações, esses cursos, eles nos ajudam muito, né, a como trabalhar com os alunos, a como lidar com situações cotidianas no dia a dia, né? E agora, meninas, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco aí um exemplo prático de sucesso em que o trabalho em conjunto fez a diferença aí na vida dos alunos de vocês. Essa semana, abrindo um adendo, eu recebi um vídeo, né, a Prof. Jéssica fazendo uma atividade com um aluno. E, gente, que coisa mais linda. Ver ali aquela criança realmente sendo incluída nas aulas, participando, realizando aquela atividade com gosto. É muito satisfatório, assim, satisfatório, é muito gostoso para nós recebermos, né, esses vídeos e ver essas crianças ali participando ativamente das atividades. É muito gratificante, né? É ver o resultado mesmo do nosso trabalho. Eu acho que ver esse crescimento do aluno é realmente, né, bem importante para nós. Eu falo que quando a gente sai de uma aula, que você vê que deu resultado, você sai satisfeito, né? A gente sai feliz em ver que o nosso papel, né, foi desenvolvido, né, que o nosso papel foi feito e que nós conseguimos alcançar esse aluno. Então, ver o sucesso deles ali realmente é muito bom, né? Eu falo assim que hoje, de todos os alunos, assim, não consigo dizer algum que não participe das aulas, né? Todos são participantes, né? Cada um do seu jeitinho, cada um da sua forma, no seu tempo, né? Então, para nós, acho que isso que traz muita alegria em ver que nós estamos desenvolvendo um trabalho e que pode gerar algo, né, no futuro dessa criança, que pode contribuir com o desenvolvimento dela, até mesmo nas pequenas práticas do dia a dia, né? É isso que a educação física nos proporciona. Eu gosto de falar que a gente prepara o nosso aluno para voar. Então, cada gesto, cada atitude, cada motivação, cada coisinha diferente que ele está fazendo, a gente já se enche de orgulho. Um exemplo é saber usar o uso da vírgula. Gente, isso enche nosso coração tão grande. É uma evolução tão simples, mas pra gente me preenche de uma maneira que eu não sei explicar para vocês. Preparar o nosso aluno para o mundo é a melhor coisa que pode existir. E a gente estando junto com a família, junto com os outros professores, junto com toda a equipe, a gente forma um círculo e forma um elo de proteção, um elo de amizade e um elo que essa criança sempre vai levar para ele para o resto da vida. A gente pode, às vezes, pensar que aquele aluno é tipo que fica lá isoladinho, não lembra de você, mas ele lembra. Ele sabe o seu nome, ele sabe o que você faz, ele sabe como você é importante na vida dele. E são pequenos gestos e palavras que nos mudam e nos preenchem, né? E fazendo um adendo, né? Bem, vai de encontro com o que a Jéssica estava falando ali da conquista, né? De demorar 3 meses, né? Cada aula, o aluno ele tem uma pequena conquista, mas olhando a longo prazo, a gente consegue ver essa mudança numa amplitude. E a gente precisa reconhecer isso, né? Que vai ter dias que essa criança ela vai regredir, mas não é porque ela quer, é porque faz parte do processo, né? Ela tem um hábito, e aí a gente precisa mudar esse hábito no dia a dia, em cada pequena coisa ali que ela vai fazendo na sala, cada colega ou palavra que ela emite. E aí, somado a essas pequenas mudanças ali, com o passar do tempo, a gente vai visualizando isso com mais facilidade. É porque a gente está muito focado no erro, na regressão. A gente não está focado nas pequenas conquistas. E em conversa com a Lu essa semana, eu entendi que essas pequenas conquistas
que está mudando. Não importa se ele vai regredir, não importa se ele regrediu uma ou duas coisas, mas ele avançou, ele evoluiu fisicamente e espiritualmente. E isso já nos basta. E quando a gente trabalha o comportamento, a gente tem que entender que esse comportamento ele só vai voltar a se repetir se ele for bem reforçado, que vem de encontro, que é o que a gente comentou aqui, no sentido de comemorar com ele. Quando a gente vai conversar com esse aluno, é se abaixar a altura dos olhos dele, é falar de maneira calma e tranquila, e é assim que o aluno vai se sentindo mais confiante para conseguir emitir com mais frequência esse comportamento. Né? A gente, quando vê a evolução dessas crianças, eu falo assim, num todo, né? É muito gratificante. Ver eles participando das atividades, às vezes a gente desce fazer as observações, né? Nas aulas de educação física, então lá no primeiro bimestre a gente descia, tava ele mais quietinho no canto, mais isolado. Hoje, quando a gente desce, já tá lá no meio da quadra e corre atrás da bola e chuta e comemora e faz gol e a turma toda comemora junto, né? Então, e nós, então, nem se fala a comemoração que a gente faz, né? É muito gratificante, é muito bom ver a evolução dessas crianças, né? E de todas as outras também, né? Mas eu falo, assim, em especial dos alunos atípicos. A gente vê cada degrauzinho que eles precisaram subir, que eles precisaram passar para chegar até ali, para estar ali e estar desenvolvendo aquela atividade com gosto, né? Com autonomia, né? Então, para nós, enquanto educadores, eu falo no geral, né? É maravilhoso. Imagino que para a equipe multidisciplinar, então, deva ser motivo de festa, né? Porque é o trabalho em conjunto. E a família, vendo tudo isso, então, é assim, poxa, conseguimos. Estamos alcançando o nosso objetivo, né? A cada dia mais e mais. E eu compartilho desse sentimento de vocês enquanto psicóloga. Eu tive uma pacientinha ali de 3 anos e que ela era autista e ela tinha muita dificuldade. Então, no início, ela não falava, ela não tinha contato com os alunos. E aí, no final do ano ali, quando a gente foi trabalhando em sessão e aí foi estendido isso na escola, e isso é essencial. Essa aluna, no final do ano, já estava interagindo com os alunos, já estava jogando bola, já estava brincando e participando ativamente das aulas. Claro que com suas limitações, mas as suas potencialidades, elas foram elevadas. E, com certeza, devido ao atendimento multidisciplinar, né, do psicólogo, com a equipe da escola e com outros profissionais também, fono, TO, que são partes principais também nesse processo. Por isso que eu sempre falo, né, e repito, como eu já disse anteriormente, família, escola e equipe multidisciplinar formam um tripé, sempre com o mesmo objetivo, que é o nosso aluno, né? Então, a gente sempre, quando vai iniciar um trabalho, a gente tem o nosso objetivo. A gente sabe aonde a gente quer chegar com o nosso aluno. E nós, trabalhando em conjunto, todos juntos, é muito mais fácil de alcançar esse objetivo, né? Então, meninas, gostaria de agradecer a participação de vocês. É um tema que a gente poderia ficar aqui falando por horas e horas e compartilhando as nossas experiências, né? Mas, por hoje, conseguimos aí transmitir a nossa mensagem. Então, gostaria de agradecer a participação da Carol, da Prof. Raquel, da Gi, da Prof. Jéssica. E estamos concluindo mais um episódio do videocast do Colégio FAG.